Esse vídeo eu quero fazer sobre os governos africanos. Porque a África é um continente pobre. É um continente que está numa pobreza profunda. Os países mais pobres do mundo, os países que ocupam a lista dos países mais pobres do mundo estão na África. Por que isso? Não porque a África não tem recursos. A Europa já não tem recursos minerais. A Europa não tem nada. Portugal e outros países não têm o gás, não têm o petróleo, não têm o ouro, não tem nada lá. Não tem nenhum recurso mineral. Na África, muitos países africanos têm recursos minerais. Mas por que a África continua a ser o continente mais pobre? Por causa dos seus líderes. Os presidentes africanos é que escravizam o seu próprio povo. Colonizam o seu próprio povo. Por que eu falo isso? Porque os presidentes africanos, eles são muito ricos. Mas o seu povo está numa miséria profunda. Tem países que a sua capital parece uma vila, um bairro, que só tem 2, 3, 4 edifícios. Edifícios, digo prédios. Que o seu povo está numa extrema miséria. Numa extrema miséria, miséria mesmo. Sim, existe isso na África. E a África está cheia de recursos minerais. Tem o gás, tem o petróleo, tem tudo. Mas a chance desses países desenvolver é muito ínfima por causa da ganância, da corrupção desses países, dos líderes desses países, dos presidentes desses países. Porque eles olham para as suas famílias, para os seus familiares. Os seus familiares são super ricos. A sua família são ricos. Vou dar exemplo de Mobutu Sese Seko, o antigo presidente de Zaire. O filho dele, ele viajava para a Europa estudar lá, fretava um avião todo santo dia que ele deixava na França e voltava para a França, voltava para Zaire. Ele ia estudar na Europa e voltava para Zaire no mesmo dia. Olha, Zaire, o presidente Mobutu Sese Seko, ele constava na lista dos mais ricos do mundo naquela época. Ele constava nas 10, na lista de 10 pessoas mais ricas daquela época, que era liderada por cantor norte-americano Michael Jackson. Mas vai ver o país dele, miséria absoluta. Um país cheio de recursos, de diamante, de petróleo, de tudo lá tem recursos. Mas por causa da ganância deles, não tem como desenvolver. Estou a falar da Angola que tem petróleo. Por que a Angola não desenvolve? Por causa dos seus líderes. O ex-presidente angolano falecido, Eduardo dos Santos, a filha, comprou quase todos os bancos de lá de Portugal. É uma das mulheres mais ricas da África. Era uma das mulheres mais ricas da África.
Em compensação, o seu povo está numa miséria absoluta. Em Angola tem gente que está numa miséria extrema, principalmente nas províncias angolanas, fora da capital angolana. Mas por quê? Por causa dos líderes que dirigem esses países africanos. Eles têm um comportamento de colonos, têm um comportamento de tiranos, de gente que não pensa em seu povo. É por isso que a África não desenvolve. Por quê? Porque por causa da ganância, da ganância dos seus líderes. É por isso que a África não desenvolve. Não desenvolve porque nós, os africanos, nós somos gananciosos, somos ambiciosos e não pensamos nos nossos. Não pensamos nos nossos. O colono se mudou de raça, mas ele ainda continua na África. O colono mudou de raça, mas ele continua na África.